Jesus é o Senhor. Amém. O tema da conferência foi Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Amém. Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Amém. Amém. Esses versículos aqui, inicialmente, quando o irmão leu, eu disse, vai ser uma palavra para os casais, né? Mas quando ele leu, foi lendo, vamos pegar Efésios 5, o versículo 22, diz assim, Efésios 5, 22, esposas, essa versão aqui é novamente atualizada, pode mudar um pouquinho. Esposas, cada uma de vocês, está como aí? Mulheres sendo submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do povo, Senhor Jesus. Amém. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, Amém. como também Cristo amou a igreja e Sim. se entregou por ela. Então, vocês estão vendo um relacionamento aqui, né? Sim. Marido, esposa. Sim. E lá no versículo 31 ainda diz assim, eis porque o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só Uma só carne. carne. O versículo 32 diz, grande é este mistério, Sim. mas eu me refiro a Cristo E a igreja. Amém. Amém. Grande é esse mistério, Mas eu me refiro. mas eu me refiro a A Cristo Cristo e e a a igreja. igreja. Então, os irmãos, eles desfrutaram, pegou esse tema e mostrou que, embora essa palavra possa ser aplicada, né, para os casais, e tem tudo a ver, mas esse mistério também se refere ao relacionamento de Cristo e a igreja. Então, a primeira coisa aqui que o apóstolo fala é que as esposas devem ser submissas aos seus maridos, né? Amém. E uma vez que o marido aqui representa Cristo e a esposa representa a igreja, mostra que nós, como igreja, precisamos nos submeter Amém. a Cristo, A né? Cristo, amém. Nos submeter à vontade de Cristo. Deus, amém. Como igreja, nós precisamos estar no centro do falar do Senhor, Amém. sendo submissos ao Senhor, né? Amém. Não podemos sair da linha, Não podemos. mas precisamos ser submissos. Amém. Senhor Jesus. Amém. Então, como o Valor desfrutou, e é bom que sempre se repita, né, para que nós possamos internalizar tudo isso, né? Verdade. Como foi que a igreja foi gerada? A igreja foi gerada de Cristo. Quem é o fundador da nossa igreja? Cristo. Aleluia. Não foi o Atmani, não foi o Udines não é homem. não foi Dom Guilan, né? O fundador da igreja é Cristo, amém. né? Amado Cristo, é Cristo. quem morreu pela igreja. Amém. Nós sabemos que os homens hoje, eles lutam por outros homens, né? Pegam um servo e começam a exaltar esse servo, tal, mas não foi esse servo que morreu por eles, né? E às vezes a pessoa de Cristo é colocada de lado por causa de homens, né? Verdade. Mas nós devemos ter em mente que foi Cristo quem morreu Sim. pela igreja. Amém. Senhor Jesus. Amém. Isso se deu ali quando a fundação da igreja se deu quando Cristo, lá na cruz, né? Ele foi crucificado e disse, Pai, em tuas mãos entrega o meu espírito. E ali ele morreu, foi sepultado, passou 3 dias ali no ventre da terra, lá no, né, debaixo da terra, no paraíso, né, no Hades, e depois de 3 dias ele ressuscitou, como o Espírito que dá vida, né, soprou o Espírito para dentro dos discípulos, em Pentecostes o Espírito Santo também desceu, e foi tendo esse ajuntamento ali, a igreja foi gerada após a morte e ressurreição do Senhor, né, principalmente ali quando o Senhor, ele morreu, né, e ele ressuscitou como um grão de trigo, que agora poderia produzir muitos frutos. Sim. Igual Adão, né? Adão, ele precisou dormir, enquanto Adão dormiu, foi tirado uma costela e foi feito Eva. Cristo também passou pela morte, por esse sono, né? E ali, uma lança, né? Foi colocada nele, no seu lado, onde furou, jorrou sangue e água, né? E o Senhor Jesus morreu. Sim. E a igreja foi gerada. Amém. Senhor Jesus. Amém. Então, irmãos, graças a Deus pela geração da igreja, pela Amém. fundação da igreja, que foi Amém. através de Cristo. Aleluia. E o inimigo de Deus, ele está se opondo à igreja do Senhor, né? Verdade. Ele tem, o irmão disse assim, né? Ele tem uma grande fúria contra a igreja, né? Como também contra os casais. Verdade. Então, realmente, nós precisamos estar sempre vigiando para que não entre, né, coisas danosas à igreja do Senhor. Verdade. As coisas danosas, elas entram sorrateiramente, né? É como
Uma vez um irmão em um livro fala, né? Como você deixa o gás ligado, daqui a pouco você começa a sentir aquele cheiro em toda a casa, né? Começa devagarzinho, daqui a pouco toma conta de todo o ambiente, né? Então nós como igreja precisamos sempre estar orando e vigiando para que o inimigo não venha sorrateiramente danificá-lo, né? Aí no versículo 23, diz assim, Efésios 5, 23, diz, porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do povo, Senhor Jesus. Ele tem um controle. Então, irmãos, graças a Deus por isso. Cristo é o Salvador do corpo, quer dizer que Ele se entregou, né, por amor a cada um de nós. O Senhor Jesus, Ele morreu, entregou a sua vida, mesmo sem cometer nenhuma injustiça, mesmo sem cometer nada de errado, Ele foi julgado como um ladrão, um salteador, e sofreu a morte mais humilhante daquela época. É o Filho de Deus, tudo isso por nós, irmãos, para nos gerar, né? Sim. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Os versículos 25 a 27. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Amém. Senhor Jesus. Ele se entregou, Para que a aleluia. santificasse, tendo purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Santa e sem defeito. Aleluia. Amém. Aqui nós nesses versículos tem o passado, o presente e o futuro, né? Nós vamos desfrutar também sobre isso. Então nós estamos nesse processo, que a igreja ela vai ser apresentada ao próprio Senhor Jesus como uma igreja santa, uma igreja pura, uma igreja sem mancha, sem nenhum defeito. Amém. E nós sabemos que o que purifica a igreja, o que nos purifica é o quê? A palavra. É a palavra, né? Aleluia. A palavra nos purifica. Amém. Senhor Jesus. Amém. A palavra nos purifica. Amém. Nós precisamos ter o contato com a palavra de Deus. Amém. Se você não tem o contato com a palavra de Deus, você vai ficar sujo, né? Sem purificação. João 15,3, vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Às vezes você pode dizer, mas eu estou lendo, não estou entendendo muito, não estou assimilando muito, né? Aí foi quando o irmão deu o exemplo. Fizeram essa pergunta para o Watmani, mas por quê? Qual a razão de eu ler a Bíblia se eu não estou entendendo praticamente nada do que eu estou lendo, ou recebo pouca coisa? Sim. E aí o irmão Watmani disse, olha, lá na China, quando as pessoas colhem o arroz, elas vão ao rio para lavar o arroz. Então elas pegam o arroz, colocam no cesto e lá ele imerge o arroz na água, no rio. Imerge o arroz no rio e sobe, né? Aí o arroz permanece no cesto, quando sobe a água vai descendo. Sabe o que acontece? As impurezas do arroz vão ficando no rio. Cada vez que ele mexe o arroz, o arrozinho vai ficando branco, também o cesto também. Isso, né? As impurezas vão descendo. Isso representa o quê? Cada vez que você vai tendo contato com a palavra de Deus, e você recebe no seu espírito, somente não está turbilhão de pensamento, você está ouvindo, está compreendendo, você está lendo, você está sendo lavado. Vós sois lavados pela palavra que eu vos tenho falado. Amém. Então precisamos ter o contato com a Bíblia, né? Lavando o rosto, precisamos ter o contato com a palavra, né? Senhor Jesus, porque cada vez que nós lemos, que nós nos alimentamos, mas nós vamos participar desse processo de purificação. Amém. E também de santificação. Amém. Pela palavra do Senhor. Aleluia. Ó Senhor Jesus. Amém. Então glória a Deus por isso. Amém. Então lá no versículo 25 diz que o Senhor, Ele se entregou por nós, né? Sim. Diz que o Senhor se entregou por nós. Ele se entregou. Então, deixa eu focar mais nessa questão da palavra. Voltando para o 26, ainda no 26. 26 diz assim: para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Amém. Algum irmão pega João 17, 17. Quem pegou primeiro pode ler. João 17, 17. Santifica na verdade. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Amém. Santifica-os na Na verdade. verdade. A tua palavra é o quê? A verdade. Ó Senhor Jesus. Então,
aqui diz que, no versículo 26, a igreja, né, vai ser santificada e vai ser purificada por meio da lavagem de água pela palavra. Pela palavra, aleluia. Purificada e santificada. Purificada já está dizendo, pela lavagem de água pela palavra, né? Sim. E João 15,3, vós estar limpos pela palavra. Pela palavra. Santificada. Aí Fernanda leu, como foi, Fernanda? Santifica-os na verdade, a Santifica-os tua na palavra é a verdade. verdade. A tua palavra é a verdade, né? Vai ser santificado então pelo quê? Pela palavra, porque a palavra é a verdade. Amém. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então nós vemos que a palavra de Deus pode ter essas duas funções, nos purificar e nos santificar, né? Nos purificar e nos santificar para que nós sejamos apresentados a Deus sem mancha, sem mácula, sem ruga. Isso quer dizer que pelo jato da palavra, as impurezas e a velhice, ela vai saindo, né? Ela vai saindo, ó Senhor Jesus, porque a palavra realmente tem poder. Então o irmão mostrou que comer do Senhor Jesus é a solução de muitas coisas, né? Quando uma criança, às vezes, ela está com fome, ela pode chorar, ela pode ficar doente, mas quando você está alimentado, você vai estar mais satisfeito. Então, quando uma pessoa come do Senhor Jesus, ela vai ter uma vida mais saudável espiritualmente. Se você comer do mundo, comer coisas que não edificam, né, que não santificam, você vai também ficar intoxicado, né? Mas se você comer e se alimentar do Senhor Jesus, isso vai ser a solução de muitas coisas, porque você vai crescer e você vai amadurecer. Então nós precisamos comer. A palavra do Senhor, irmãos, ela tem poder, né? Então, como essa transformação, ela vai se dar no seu viver diário, na sua jornada cristã. Sim. Não é rápido, né? Imediato, mas durante toda a sua jornada, durante toda a sua vida, você precisa estar se alimentando. Amém, amém. Igual na vida humana, física, natural. Todos os dias você come, Lava né? o arroz. Você lava o arroz, você toma o café da manhã, você almoça e você janta. São todos os dias. Então uma criança, ela também passa por esse processo. Comendo, jantando, tomando café, almoçando e jantando. Fez isso por um dia, já cresceu? Não. Continua, é um processo. Então não fique triste se você diz, poxa vida, eu estou tão ainda imaturo, estou tão ainda natural, estou tão ainda na minha, ainda eu, vamos colocar aqui, ainda eu estou tão concentrado em mim mesmo, tenho um ego tão forte, eu explodo, eu sinto rancor, sinto inveja, eu faço comparações, eu sinto ciúmes, todas as obras da carne às vezes podem estar em nós, né? Verdade. Mas você precisa continuar comendo da palavra, não desista, vá comendo que essa transformação vai acontecer. Você não pode parar de comer, né? Porque a palavra, irmãos, ela tira a mancha, a ruga, a velhice. Sim. O irmão disse assim, Qualquer semente. às vezes se você não come da palavra, você não se alimenta da palavra, você se torna uma pessoa velha, no sentido de que você se torna uma pessoa sem ser renovada, né? E aí o irmão traz alguns sinais da velhice. Sinal de velhice, primeiro sinal, achar que já sabe de tudo, né? E aí ela deu, não sei se é verdade que eu ainda estou novo, né, Tarcísio? Eu ainda estou novo. Então, Tarcísio até desfrutou essa parte comigo, né? Na velhice, às vezes, a pessoa diz, já vivi muito, eu já sei de tudo, não vou ouvir esse jovem falando, não vou acatar esse conselho, né? Isso é velharia, você achar que já sabe de tudo, já é suficiente, que não precisa mais aprender. Quando você estiver nessa aí, dizendo que já está superior, que não precisa se rebaixar, que não precisa parar para ouvir, achando que já sabe de tudo, é um sinal de velhice. Outro sinal de velhice é a lentidão. Você não reage à palavra de Deus, você não permite, né, ser tocado pelo Senhor Jesus, você ouve a palavra, mas nada mexe mais no seu interior. É aquela lentidão, né? Você está realmente ali indo para esse caminho de velhice. E aí, irmãos, depois, se continuar dessa forma, você pode morrer espiritualmente. E aí o primeiro sinal da morte é o silêncio, como o Tiago desfrutou quinta-feira. Aí agora você não funciona mais para nada, né?
você não funciona mais para nada, a palavra não te toca, mas se você estiver morto espiritualmente, hoje eu li na Bíblia, Ezequiel, né? Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor, né? E quando você ouve a palavra de Deus, essa palavra tem o poder também de te ressuscitar e o Espírito Santo ser reativado no seu interior, né? Então, glória a Deus por isso. Senhor Jesus. E por fim, dessa parte, né? Amanhã os irmãos que agradeço ainda, amanhã vamos buscar mais. Nós precisamos tomar a palavra de Deus com toda a oração e súplica. Efésios 6, 17 a 18. Toda oração. Amém. E súplica. Amém. Eu vou finalizar. Efésios 6, 17 a 18. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isto vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, irmãos, é tomar a palavra de Deus. Como nos revestir com a armadura? Oração e palavra. Né? Quando você medita na palavra e você ora, você está revestido e o inimigo não consegue, não consegue te vencer. E aí o irmão aproveitou para falar sobre o orar-ler. Nós precisamos orar-ler a palavra, né? É uma prática muito boa que de fato precisamos voltar a praticar. Por exemplo, antes de ministrar a palavra, você pode pegar um versículo e pedir aos irmãos para ler o versículo, uns para os outros, e também depois você fazer uma oração em cima daquele versículo. Por exemplo, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Você proclama e depois você ora. Senhor, muito obrigado pela tua palavra, né, que o Senhor tem falado. Me purifique com a tua palavra. Você vai orar em cima do versículo e aí você vai ganhar, vai se alimentar e vai saborear a comida, né? Jesus é o Senhor. Aleluia. Amém. Como o Tiago desonrou, né, nós vamos... Na conferência, as 4 mensagens foram batendo nessa tecla, né? Cristo amou a igreja e Ele se entregou por ela. E foi realmente uma revelação desses versículos. Nós vamos continuar desfrutando sobre o passado, o presente e o futuro. Então eu vou rever aqui Efésios 5, o versículo 25, 26 e 27. O 25 diz respeito ao passado. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Amém. Senhor Jesus. Amém. Aqui se refere ao passado. O Senhor se entregou por ela, né? Sim. Cristo se entregou pela igreja. Sim. Os irmãos que são rápidos, eu vou pedir só para ler alguns versículos sobre Cristo ter se entregado. Gálatas 2:20, João 10, 17 a 18 e Efésios 5:2. Efésios 5:2. Quem pegou pode ler, os demais escutam, né? Gálatas 2:20. Quem pegou? Logo já não sou eu quem vive, mas Sim. Cristo vive em mim, e este viver que tenho agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Amém. Quem me amou, se entregou e a si mesmo se entregou por mim. Amém. João 10, 17 a 18. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Amém. Então aí Jesus deu a vida por livre e espontânea vontade, sem nenhum constrangimento, né? Mas ele eu a dou, né? Porque eu quero dar. Então foi algo assim que partiu dele, né? Senhor Jesus. Efésios 5:2. E ainda em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós. É isso mesmo? Isso. E andai. Amém. E andai em amor, como também Cristo nos amou. É isso? Isso. E se entregou a si mesmo por nós, Amém. como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Amém. Aleluia. Então, só para mostrar esses versículos, né? Que Cristo ele se entregou por nós, ele se entregou por você. Amém. Em Gálatas 2:20, quando diz: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Esse viver que agora eu tenho, vivo pela fé no Filho de Deus, né? Que assim mesmo se entregou por mim.
nos mostra ali que o Senhor Jesus, Ele olhou para você individualmente, né? O Senhor, quando foi à cruz, Ele olhou para você e Ele já sabia, na sua onisciência, na sua onipresença, que você já estaria aqui, neste local ouvindo, que você nasceria e se converteria a Ele, porque é um Deus todo-poderoso e, digamos que o cérebro e a mente do Senhor, né, não tem nenhuma limitação como a nossa, né? Sendo que é um Deus todo-poderoso. Então, Ele já olhou para você e realmente Ele te amou e se entregou por você. Amém. Então, nesse versículo 25, quando mostra que se entregou, se refere ao início da existência da igreja, né? A existência da igreja. Então, aqui é o passado, o Senhor se entregou por nós. Isso aqui se refere ao passado. Sim. E os irmãos relacionaram também com a salvação das 3 partes do nosso ser. Quando Cristo morreu, se entregou por nós, e você aceitou o Senhor Jesus, foi batizado, naquele momento ali você nasceu da vida de Deus. Então o seu espírito, ele foi salvo. Você agora se tornou um filho de Deus, você possui a vida de Deus e você foi salvo. Você agora está convertido, né? É chamado de salvação também judicial. Sim. E com a lei, né? Aconteceu algo e você automaticamente você fez, automaticamente você recebeu, que é a salvação do Espírito. Sim. Agora, isso foi no passado, né? Que o Senhor fez por nós, se entregou por nós, dando surgimento ao início da igreja. Quando nós recebemos a salvação, fomos salvos no Espírito. Sim. E agora vamos ver o que o Senhor está fazendo no versículo 26. Amém. Efésios 5, 26. Quem pode ler? Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Amém. Senhor Jesus. Amém. Então aqui é o momento atual da igreja. Ela já existiu, nós já fazemos parte dela, fomos salvos. E o Senhor agora, irmãos, Ele está trabalhando em nós. Aleluia. Aqui é o processo da salvação da nossa alma, em que Ele está purificando Senhor e Jesus. santificando, né? E o que é que Ele usa para nos purificar e para nos santificar? A palavra. A palavra. Purificar, vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado, né? Santificar, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então a palavra de Deus, ela nos santifica, né? Até pensando aqui quando o Tiago falou, porque na conferência o irmão falou bem enfaticamente, assim, com enfoque, né? O que é que tem na igreja? Ele deu um grito bem forte, é a palavra. E eu fiquei brincando com o Tiago, então quando ele falou aqui eu lembrei, né? É a palavra. Porque a palavra é quem nos santifica e nos purifica quando nós temos contato diário com ela. É como tomar banho todos os dias, né? Alguém aqui fica um dia sem tomar banho? Não precisa dizer, não precisa falar. Ou seja, todos os dias, você fala, todos os dias nós tomamos banho, né? Todos os dias você precisa tomar banho. Então, todos os dias nós precisamos também ter o contato com a palavra, senão as impurezas vão chegar em você, e aí com as impurezas não vai se sentir bem, né? Vai ficar suave, um negócio meio desconfortável quando você está sujo, né? Tanto para você quanto para quem está próximo. Senhor Jesus. Amém. Então estamos nesse processo de purificação. Amém. Aqui já é a salvação da nossa alma, né? Amém. E também é a preparação da igreja. A igreja está nesse processo, irmão. Nós estamos sendo purificados, sendo trabalhados dia a dia, para depois atingirmos aqui o futuro, que é o versículo 27. Versículo 27, quem pode ler? 5:27. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Aleluia! Então, irmãos, vai chegar esse dia aqui que a igreja vai ser apresentada para o próprio Cristo, como uma igreja gloriosa, né? Cheia de glória, uma igreja santa, Sim. sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Esse é o nosso destino. E o Senhor já cravou isso. Não creia na sua condição presente, de que você é fraco, é derrotado, não tem jeito. Não. A Bíblia é maravilhosa porque ela já dá o fechamento do futuro. Você lê Apocalipse, você já sabe tudo como vai ser. E a Bíblia diz que aquele que começou uma boa obra em você, ele vai completar. Então, permaneça, como discutamos ontem,
pelo dia, permaneça na videira, na serradinha, né? Amém. Permaneça desfrutando, lendo a palavra, né? Se arrependendo quando você comete um fracasso, tem uma queda, se arrependendo, mas não desista do Senhor, porque Ele vai dar continuidade e prosseguimento. Uma pessoa que desiste do Senhor e depois retorna, ela perdeu grande tempo, né? Desperdiçou a vida dela por aquele tempo que ela se afastou. Então permaneça. Agora sim, permaneça quebrantado, buscando, se arrependendo, e aí o Senhor tem esse caminho. Amém. E aí nós vamos ser apresentados como uma igreja gloriosa. Aleluia. Também já diz respeito à salvação do nosso corpo, quando ele vai se revestir de imortalidade, né? Amém. Então a igreja, ela existiu, ela está sendo preparada, né? E um dia ela vai ser apresentada. Sim. E isso também foi descrito no livro de Cantares de Salomão. Salomão, ele como rei, ele se apaixonou por uma camponesa. Por isso nós cantamos o hino Sou Camponesa. Camponesa é a pessoa que vive no campo, trabalhando na roça. E Salomão, o rei, se apaixonou por ela, representando uma visão espiritual do livro de Cantares, representando, né, Cristo se apaixona pela igreja. Amém. Só que quando o rei se apaixonou pela Sulamita, no início a Sulamita era feroz, era brava, era uma onça, né? E aí Salomão dá aqueles elogios que ela era como a égua de Faraó. Como é uma égua, né? Chega por trás da égua, o que é que ela faz? Ela dá um coice. No início a mulher era desse jeito, ela era como as éguas de Faraó, né? Se você falasse alguma coisa, aquela mulher valente mesmo, aquela mulher que fala grosso, né? Que se a mulher... Fogo pelo nariz. Fogo pelo nariz. Então, no início ela era como a égua de Faraó. Mas o amor foi encantando, eles foram desenvolvendo. E aí depois, aquela mulher, ela foi passando pelo processo de transformação. Depois de égua de Faraó, Salomão chamou ela de coluna de fumaça, ou de fumo, representando algo mais maleável. E depois deu um elogio a ela, comparando ela com os muros ou uma torre, que representa algo já edificado. Ou seja, representa a finalização, quando ela antigamente era como uma égua, depois como uma coluna de fumaça, depois como uma torre edificada. Esse é o nosso destino. No início você é bravo, um jumentinho mesmo, depois você vai sendo trabalhado, edificado, né? Mas tudo isso tem um amor pelo Senhor. Só para a gente focar um pouquinho, vamos ver Cantares, capítulo 5. Aí eu finalizo. Para mostrar o amor, esse amor pelo Senhor, irmãos, é o segredo de tudo para nós permanecermos, né? E sermos transformados. Senhor Jesus. Cantares 5, versículo 16. 6. Oh, Senhor Jesus. Não, 3. Cantares 3. Cantares 3. O capítulo 5. Capítulo 5 mesmo. O versículo 6 diz assim: do 6 ao 16. Cada irmão pode ler no versículo. Eu abri ao meu amado, é esse? Mas já o meu amado se tinha retirado, e se tinha ido, a minha alma tinha se derretido. Quando ele falara, busquei-o e não o achei, chamei-o e não me respondeu. Encontraram-me os guardas que rondavam pela cidade, espantaram-me, feriram, tiraram-me o manto. Os guardas. Conjuro-vos, ó filho de Jerusalém, se encontrados o meu amado, que lhe direis, que desfaleço de amor. Ó Senhor Jesus. Amém. 9, né? O que é que o seu amado tem que os outros não tenham? Ó, mais bela das mulheres. O que é que o seu amado tem que os outros não tenham? Para que você nos faça jurar. 10. O meu amado é alvo e rosado, o mais destacado entre 10 mil. Senhor Jesus. Amém. Ela começou a descrever o amado, né? Todas as qualidades aqui. No final 16 diz: o seu falar é muito suave, sim, ele é totalmente desejável. Assim é o meu amado, assim é o meu esposo, ó filhas de Jerusalém. Senhor Jesus. Aqui, irmãos, é só um exemplo. No relacionamento dela com o Senhor, lá no versículo 2, o amado ele queria entrar lá, como já esposa e esposa,
O amado queria entrar lá no quarto, né? E pediu para bater a porta, mas a esposa estava assim meio que relaxada. No versículo 3, já lavei os pés, como vou sujar, vou levantar da cama, sujar meus pés. O amado batendo, né, fez um elogio, deixe-me entrar, meu amor, minha querida, minha pombinha sem defeito, mas ela ficou com isso. Vou lá, vou sujar os pés, no versículo 3, né? E ainda diz no 4 que o amado meteu a mão pela brecha da porta, e ela ouvindo lá na cama, o coração dela estremeceu. Ela se levantou, foi abrir a porta, mas o amado já não estava lá. Então, depois que ela abriu a porta no 6, que o amado não estava, ela foi buscar o amado pelas ruas da cidade. E aí ela encontrou os guardas, né? Os guardas a espancaram, feriram ela, e aí as filhas de Jerusalém disseram assim, o que é que o seu amado tem que os outros não têm, é o mais belo das mulheres. Por um momento, ela não considerou o amor ali, demorou para abrir a porta, para o Senhor entrar. O Senhor saiu, mas aí o amor retornou, né? E ela foi procurar o Senhor pelas ruas da cidade. Os guardas espancaram, mas mesmo assim ela insistiu que queria procurar o amado. As outras mulheres disseram, o que é que o seu amado tem de diferente dos outros? E ela fez uma descrição tão magnífica do amado dela, como ele era, falou, de tal forma que quando os guardas ouviram, ao versículo 1 do capítulo 6. Para onde foi o seu amado, a mais bela das mulheres? Que rumo tomou o seu amado para que ajudemos a encontrá-lo? Ou seja, eles mudaram de opinião quando a amada descreveu como era o seu amado. Quem é o nosso amado? Jesus. Cristo Jesus. Quando as pessoas perguntarem o que é que seu Jesus tem de diferente das outras igrejas, das outras religiões, o que é que o seu amado tem? Você precisa descrever com amor o Senhor Jesus, de tal forma que as pessoas também possam ajudá-lo a buscá-lo, né? Vai buscar junto com você o seu amado, né? Então esse é o nosso processo de transformação. O Senhor nos encontrou, né? Cruz, nos encontrou feroz como as éguas de Faraó, né? Aquela mulher valente mesmo, mas Ele vai nos amansando com a modelo até que um dia nós possamos estar realmente ser um com o próprio Senhor Jesus, né? Jesus é o Senhor. Aleluia. Amém.